Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite, né? Depende de que horas você vai ouvir isso. Vai ouvir o vídeo. Eu tô com fone de ouvido, não sei se vai dar a altura certa. Vamos ver, né? Tentando fazer aqui ó, com fone, para ver se não pega tanto ruído externo, né? Então vamos lá, vamos fazer nossa oração. Hoje, sábado maravilhoso, dia especial, dia da antiga aliança que os homens não cumpriu, né? E os homens não cumpriram, aí Deus teve que fazer uma nova aliança. O sábado selava a antiga aliança, né? Era o dia sagrado da antiga aliança, o dia de culto, Shabbat. Eles chamam Shabbat. Eu não sei se falava assim a pronúncia, né? Lá do hebraico. Então era o dia do culto ao Senhor, que fechava a antiga aliança, que o ser humano não cumpriu, Deus teve que fazer uma nova aliança. O sábado também é importante, é gostoso, a gente sente que é muito gostoso o sábado, né? Mas daí Deus fez a nova aliança e selou com o domingo, o primeiro dia da semana, que o ser humano foi refeito, recriado, né? Então refez a aliança, e nessa aliança fechou com o primeiro dia, né? Para não misturar os vinhos, como Jesus falava para os apóstolos, não misture os vinhos, né? Não misture o vinho antigo com odres novo, né? Porque vai estourar, não mistura o vinho velho com odres novo, que vai estourar os odres, né? Ou os odres velhos com vinho novo, que estoura também. As embalagens, né? Não põe remendo novo em calça velha, em roupa velha, né? Jesus também falava. Não misturar a doutrina, né? Não misturar a lei, antiga aliança com a nova aliança. A antiga lei, como disse o apóstolo São Paulo, era a sombra da nova no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. E realmente, comparado com o sangue de Jesus, a antiga aliança é sombra, né? Como o apóstolo falou, né? É um vislumbre. Né? Então, hoje é um dia maravilhoso, especial. O dia em que na mãe de Jesus, nossa mãe Maria, mãe espiritual, selou, uniu as duas alianças, que ela veio da antiga aliança e no ventre dela estava a nova aliança. Então o sábado passou a ser consagrado à mãe de Jesus. A mãe de Jesus, um dia especial. Por isso que talvez é tão gostoso o sábado, né? Tá bom, gente? Isso é uma coisa extra que a gente fala aqui no vídeo. Não é necessário que vocês acreditem ou aceitem, mas é uma coisa de bom senso, né? Na Bíblia está para guardar o primeiro dia da semana. E, aliás, nem é obrigado. O Senhor Jesus não fala obrigado, mas ele, se vocês pegar lá, você vai ver que o Senhor Jesus e os apóstolos passaram a se reunir tudo nesse dia, no dia que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana. Jesus apareceu para eles no 8º dia. Depois, de novo, Jesus aparece no 8º dia. Depois, o apóstolo São Paulo cita, né, que no primeiro dia da semana, no 8º dia, ou no domingo nosso, né, Dominus Dei, dia do Senhor, né? Domingo, Senhor, né? Dominus Dei, dia do Senhor. E eles passaram a se reunir nesse dia, foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, né? E aí tem gente que quer ensinar os apóstolos Jesus, fala, não, o Senhor tem que continuar reunindo no sábado. Eles querem fazer que nem os fariseus no Antigo Testamento e obrigar as pessoas a reunir no sábado. É claro que hoje Deus não... O que importa mais é o sangue do Senhor Jesus e não o dia em si, mas o dia é um dia de honra, de guarda, né? Não sendo coisa necessária, obrigatória, nós temos que guardar o dia do Senhor, o domingo. Nós temos que fazer orações a Deus, temos que estar presente na igreja, na fé, se reunir com os irmãos. Não é a igreja que salva, mas nos ajuda, nos fortalece. A igreja é instrumento de fé, é uma luz, né? Uma lanterna para nós no caminho de Deus, quando está em cima da sã doutrina e do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né? Porque algumas pessoas lá dentro às vezes estão um pouco fora, né? Então por isso que nós temos que ler bastante a palavra de Deus. Graças a Deus que Deus, através lá da Igreja Católica lá atrás, fez compilar e imprimir a Bíblia, né? Hoje em dia nós temos essa palavra de Deus para a gente ouvir. Fora a instrução do Espírito Santo, a gente pode ter o bom senso e várias outras coisas, né? Tá bom? Hoje nós vamos ver lá em Mateus 5, do 43 ao 48. Mas antes vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esse dia maravilhoso do sábado.
Agradecemos também a tua mãe que fez a maior obra na humanidade para a salvação junto contigo, Senhor. Depois do Senhor, ela que tem o maior galardão, a maior obra na terra, acima de Abraão, acima de Isaac, de Jacó, de Elias, de Moisés, acima de todos, porque ela carregou o próprio Deus no ventre, renunciou à vida dela, renunciou tudo que era a vida dela, renunciou até o próprio filho, entregou ele na cruz. Isaac não chegou, até teve a intenção de entregar o filho lá na morte, sacrificar para ti, Pai Santo, em favor dos outros, a pedido do Senhor, mas não sacrificou, que o Senhor no momento oportuno, porque ele era um símbolo do que viria, era um simbolismo do que viria. Abraão não entregou Isaac acabou não morrendo, mas ele teve intenção no coração de entregar. Agora a Virgem Maria não só teve intenção de entregar, como entregou com dor no coração. Se pudesse chorar lágrima de sangue, ela teria chorado ali. Vendo o filho morrer, não pôde reagir, não pôde gritar, não pôde fazer nada, porque sabia que o filho veio para isso, e o filho queria isso, queria que ela ficasse quieta, que ela aguentasse, suportasse tudo, sem resistir, sem se rebelar contra aquilo. Qual mãe que aguentaria uma coisa dessa? Ver o Filho Santo morrer daquela forma, o Filho de Deus, carregou o próprio Filho de Deus no ventre. Então te agradecemos por ela, meu Deus, por esse dia consagrado a ela. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor Jesus, porque o Senhor faz perfeita todas as coisas. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que podemos ouvir, ler e meditar, Senhor. Muito obrigado por ter essa luz grandiosa da tua palavra. A tua palavra que vai nos defender no nosso julgamento. A tua palavra que afasta de nós os demônios, que cria uma fortaleza na nossa mente, Senhor. Que nós possamos decorá-la cada vez mais. Que a tua palavra possa transpirar dos meus poros, Senhor Jesus. Amo a tua palavra, Senhor Jesus. Peço, meu Deus, que junto com essa tua palavra vá o teu Espírito para essa casa, tocando nessa pessoa, dando paz a ela e à família, Senhor. Afasta todos os demônios através dessa palavra, em nome de Jesus, Senhor. E no lugar coloca os teus anjos, dentro do coração onde saem as trevas, Senhor, arranca o mal de dentro da pessoa, Senhor, com o poder do teu nome, Jesus, a tua luz, o fogo do teu Espírito, Senhor. E onde sai o mal que o Senhor coloque, Senhor, a luz do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por isso, pela tua bondade, Senhor. E dai-nos a tua paz que excede todo entendimento. Reveste-nos, Senhor, nesse dia com a armadura do cristão, Senhor, que está escrita lá em Efésios 6, 12 em diante, até o 18, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Amém. Quem crê e aceita diz amém. Então vamos lá. Mateus 5, do 43 ao 48. Tendes ouvido, Jesus ensinando, Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Era antigamente, na antiga aliança, Antigo mandamento que eu acho que mais do ser humano do que era costume, talvez costumes humanos, que era o famoso olho por olho e dente por dente. A pessoa, por exemplo, que matou alguém, a família tinha permissão de Deus para se pegar o assassino e matar. Mas Deus era tão misericordioso que dava cidades de refúgio para o ladrão, que ele podia fugir para tal lugar, lá ninguém podia pegar ele. O assassino, no caso. Então era olho por olho e olho por dente. Olho por olho e dente por dente, Matou, tinha que morrer. Então, aí ele diz assim, então amarás o teu próximo, poderá odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus, a nova lei, por isso que ele falou, não misture os vinhos. Eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam. Perdoar, de todo o coração. Você não precisa ficar lá com coisinha, com aqueles que falam mal de você ou que te prejudicou. Mas passa uma borracha, perdoa e fala, Jesus, cura o meu coração, tira toda a mágoa, todo o rancor, todo o espírito de vingança, todo o espírito de ódio. Isso aqui eu posso falar com propriedade. Falei para Jesus que eu não ia falar da palavra dele, coisa que não funcionasse para mim, que eu não ia ficar enchendo linguiça. E nessa questão ele realmente fez isso na minha vida. Eu passei uma borracha em tudo, em tudo, em tudo. Perdoei todo mundo, no começo não foi fácil, demorou para mim chegar a esse ponto, até o Espírito Santo me mostrar que se eu me vingasse, ou se eu requeresse meus direitos referente a uma pessoa que me prejudicou, me roubou um negócio, me enganou num negócio, ele falou que eu ia ter que sempre fazer isso. Agora, se eu entregasse na mão dele, ele ia me aliviar e eu ia ter paz e ele mesmo ia fazer justiça.
Aí eu, a muito custo, aí eu com a mão fechada, é como se a gente tivesse com a mão fechada, assim, segurando. A pessoa está me devendo, não solto ela. Aí Jesus foi tocando minha mão, foi falando, eu fui soltando devagarzinho, aí abriu as mãos totalmente. Falei, está perdoado, Jesus, está perdoado. Que a tua misericórdia o alcance, e passei a borracha em tudo. Entendeu? Então perdoei a todo mundo. E peço perdão também. Tem coisas que a gente peca e nem sabe, ofende, magoa, chateia os outros e não sabe. Prejudicou os outros pra caramba, a pessoa ficou calada. Então a gente tem que pedir perdão até por isso, pedir a Jesus que esses pecados escondidos que a gente não lembra, não sabe, que feriu os outros, pedir perdão e pedir por essas pessoas que a gente feriu sem saber. Perdoar e pedir perdão. Primeiro a gente perdoa e depois pede perdão, né? Porque se a gente perdoar, então Deus fala, Jesus ensinou no Pai Nosso, se a gente perdoar, então a gente vai ser totalmente perdoado também. Mas daí você fala, mas o sentimento de raiva, de ódio, de indignação, esse aí você pede a Jesus que cure o coração, porque perdoar não é sentimento. Se perdoar é igual a fé, é livre vontade, é livre-arbítrio, eu decido perdoar. Jesus mandou perdoar, eu vou perdoar. Eu falei, Jesus, ninguém me deve mais nada. Um dia eu fiz uma revisão de vida, passei desde a infância até o dia de hoje, perdoando, passando a limpo tudo. Eu recomendo vocês fazerem isso também. Seja sincero com você mesmo. Porque para Deus ele não adianta se esconder. Deus ele vê, nós estamos na terceira, quarta dimensão. Um dia eu vou falar sobre isso, como que as dimensões de cima enxergam as de baixo não enxergam as de cima. E Deus, como ele vai enxergando de cima, ele deve estar na 12ª dimensão, onde ninguém tem acesso. Ele enxerga todos, ele enxerga nós por dentro e por fora, ele enxerga até no inferno, as trevas, tudo, nada fica escondido dele. Então não adianta você ficar com coisinha com Jesus, abra o seu coração, converse com ele, põe tudo teus podres, pede perdão, procura passar a vida limpa, pede ajuda dele, perdoa todo mundo e pede perdão a tudo. Você vai tirar um elefante das suas costas e vai viver em paz. Então Jesus diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, tá vendo? E foi o que eu já fiz por pessoas que me prejudicou, eu oro por eles e perdoei, e falei, tenha misericórdia, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Não precisa ficar morrendo de amores pela pessoa também. E nem com convívio. E persegue. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, tá vendo? Você vai ser chamado aí filho de Deus. Filho de vosso Pai do céu. Pois o Pai do céu, né, faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, tá vendo? Sobre os justos como os injustos. Deus faz nascer o sol, e é verdade. Tem pessoa endemoniada aí, atentada, faz um mal desgraçado, satanista, e está lá o sol para ele, está lá a chuva para ele. Mas a hora da justiça vem também, viu? Não pense não. Mas eles não mereciam nem a chuva, nem o sol. Sobre os bons faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não faz assim também os próprios publicanos, os cobradores de impostos corruptos, né? Ele estava falando aqui, Jesus. Se saudai apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Está vendo? As pessoas que não creem em Deus nem nada. Ateus. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. A palavra perfeito aqui na Bíblia, muitas vezes também, aliás, muitas vezes não, a tradução de perfeito é santo, né? Quando a gente fala santo, às vezes os crentes ficam, santo, santo, fica protestando, né, gritando. Quando fala santo, quer dizer perfeito, procurar ser como Jesus, através da sua palavra. Jesus falou, sede santo como eu sou santo. O céu está cheio de santos. Se você não for santo, você não entra no céu. E como que eu posso ser santo, Jonas, com a minha sujeirada? Primeiro, lutando contra os seus pecados. Primeiro, aliás, fazendo bem aos outros. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando a si mesmo e amando ao próximo com a si mesmo, para você ser santo. E depois daí vem toda a escala, né? Se fazendo bem ao próximo, procurando fazer todo mundo, perdoando ali como Jesus falou, passando a borracha em tudo, né? Rezando pelos que vos perseguem. Então aí você vai ser santo. E por que você tem essa condição de ser santo? A gente não poderia ser só com obras e ir para o céu ser santo. Mas por causa do sangue do Cordeiro, nós somos justificados, sabe aonde? No sangue de Jesus. Ele pagou o preço por você. Ele pagou tua fiança. Ele pagou a minha fiança. Então peça perdão, perdoe você mesmo, passa uma borracha dos seus pecados. Além de você perdoar os outros, você tem que perdoar a si mesmo também. Aceitar esse perdão de Jesus. Falar, eu me perdoo. Eu me perdoo, Jesus. A partir de hoje eu vou passar minha vida limpa. Agora eu tenho conhecimento, tenho experiência. Vou passar limpo a minha vida.
Acabou, tá bom? Fica com Deus, até o próximo. Qualquer dúvida, pergunta aí, fala. Logo, logo nós vamos começar a série sobre toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Aliás, eu preferia fazer só o Apocalipse, mas vamos fazer vídeos curtinhos, né? A gente começa lá fazendo 2, 3 por dia. No instantinho a gente faz a palavra de Deus inteira. Vamos ver se o Espírito Santo ilumina a gente. O que a gente não souber, a gente pede, não souber, a gente pede auxílio aos universitários, né? Que são os teólogos, os sacerdotes, os padres, aí, os bispos que puder nos falar dentro da palavra de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.